Fala galera! Um pouquinho atrasado esse vídeo, eu sei, tá? Mas o clima de Copa do Mundo, sei lá, não tinha como eu não fazer um vídeo sobre isso, que é, obviamente, Brasil 70, a saga do Tri, né? Série que estreou na Netflix há, sei lá, umas 2 semanas, mais ou menos, mas que por conta da viagem eu só consegui assistir agora. Mas assim, eu acho que vale falar sobre a série, porque esse é o tipo de conteúdo, né? O tipo de série que geralmente é documental. E que faz sentido, né? Porque você faz pesquisa histórica, você traz as pessoas ali para falar. Raramente é um tipo de história que a gente vê sendo ficcionalizada. E eu não tô falando só de a nível Brasil, não. Tô falando a nível mundial, sabe? Tipo assim, você não vê muitos filmes sobre títulos antológicos de basquete que, sei lá, o grande título do Michael Jordan. Você não vê um filme sobre isso porque você teria que escolher um ator parecido com o Michael Jordan. Tem várias questões ali, sabe? E uma delas eu vou falar mais pra frente, que envolve o próprio esporte. Então, o caminho do documentário é muito comum. E eu achei muito interessante que aqui eles decidiram pela ficcionalização e ser uma ficção conta alguns pontos para a série em certos momentos. Não em todos, mas em alguns momentos sim. E aí, primeiro, né, antes de tudo, a história. Obviamente, a série acompanha toda a campanha que leva o Brasil ao tricampeonato mundial, né, na Copa do México em 1970. E aí ela vai desde quando o Saldanha é chamado para ser técnico, convence o Pelé a voltar para a seleção. Né, ele tinha falado que ele se aposentaria após 66. E aí ele é convencido a voltar até o título em si. Então, o fato da série terminar no título tira ali um pouco do suspense, porém, a série trabalha bem isso, tá? A gente já sabe o resultado, mas a série faz um trabalho interessante, tipo assim, tentar construir grandes momentos em torno dos gols e de outras passagens, justamente para construir essa tensão, sempre intercalando muito com o público, né? O público, não o público a gente, né? O público que estava assistindo essa Copa, né? Então, os brasileiros que estavam nas ruas, então eles usam isso para tentar construir um pouco desse suspense e faz isso de forma interessante. Mas eu quero separar esse vídeo em dois blocos. Então eu vou começar falando sobre o que me incomoda na série e depois eu vou falar sobre o que não me incomoda. Primeira coisa que me incomoda é a pouca profundidade dos personagens. Tem personagens que se destacam. O Saldanha, do Rodrigo Santoro, por exemplo, é um deles. O Zagallo, do Bruno Mazzeo, também. Mas, no geral, os personagens são bem rasos. E aí eu tô falando de quem está assistindo a Copa, eu tô falando... e principalmente dos jogadores, na verdade. E aí, quando eu falo nos jogadores, até mesmo o Pelé, porque, tipo, eu entendo que quando você vai ficcionalizar algo desse tipo, que tem muitas histórias envolvidas, tem muita coisa envolvida, você tem que fazer escolhas. Então, por exemplo, antes que digam que eu não entendi a proposta da série, qualquer coisa do tipo, eu sei que a série tem que fazer certas concessões. Porque, tipo, sei lá, não dá para você dar espaço para os 14 jogadores do time que são importantes no título, porque não são só os 11, né? O PC, por exemplo, é meio que um 12º jogador ali dessa seleção e ele tem um papel central aqui em certos momentos. Então não daria para você dar espaço para 14 jogadores, mais o técnico, mais auxiliares, mais CBF, mais Saldanha, mais narrador. Então, tipo, são muitos personagens e muitas pessoas que naturalmente você... Eu tenho uma gata perturbada. Voltando, né? É óbvio que não tinha como você dar espaço e grandes momentos para todos esses personagens. Então você vai fazer concessões. Então, por exemplo, entre os jogadores, o Pelé é claramente o protagonista. Rivelino é importante, Gerson é importante, o próprio PC é importante, o Jairzinho é importante, mas o Pelé é o protagonista. E aí eu acho que esse incômodo ele começa a fazer sentido justamente porque o Pelé é o protagonista e ele também é muito raso, sabe? Ele tem ali o trauma dele, a gente vai vendo flashbacks desse trauma durante os 5 episódios, mas aí logo o trauma é explicado, é resolvido, então tipo, até mesmo esse contexto do trauma dele
E aí é diferente, ele é prolongado durante os episódios, mas ele não é aprofundado. A gente entende que ele tem ali uma questão por não ter jogado as Copas até o final, por sempre se machucar, ele tem as dúvidas, mas essas dúvidas não são aprofundadas. E aí os outros jogadores, se o Pelé, que é o protagonista, sofre com isso, os outros jogadores sofrem ainda mais, porque os outros jogadores, eles são basicamente carimbos do que eles fazem. O Gerson é o cara que faz qualquer lançamento dar certo. O Jairzinho é o corredor. O Rivelino é o cara que dribla e chuta bem de perna esquerda. Então eles têm papéis muito bem delimitados que às vezes extrapola um pouquinho quando a série vai para o lado político, mas assim é muito pouco. Então é tudo muito raso. Até mesmo o Pelé. Né? Como eu disse, o que foge dessa curva é o Saldanha e um pouco menos o Zagallo, mas também foge ali um pouco. Mas no geral é tudo muito raso. E aí dentro desse conjunto de coisas rasas, a série também faz a escolha de colocar uns plots que não fazem muito sentido, sabe? Tipo assim, o plot do casal que vende o Fusca para ir em todos os jogos da Copa, e aí de novo, eu entendo que isso aqui é uma concessão, e eles fazem uma escolha de contar, de reunir meio que toda a torcida brasileira nesses dois, para resumir mesmo, sabe? Para reunir ali, porque não tinha como contar a história de várias pessoas que foram para o México em 5 episódios. Então, eles têm que fazer essa concessão. Só que, poxa, de novo, é um casal que é tão fraquinho, é tão mal trabalhado, como personagens mesmo, sabe? Eles são muito rasos. E aí, a série dedica tempo a isso. São 5 episódios que são longos, são episódios que têm mais de 1 hora de duração. Então, você tem muito tempo de série, e aí, por sempre que vai ali para aquele casal que nunca é aprofundado, nunca é trabalhado, é simplesmente um casal que vendeu o Fusca e foi pro México, sabe, tipo, já que você tomou a decisão de reunir tudo nesse único casal, podia trabalhar um pouco mais esse casal, sabe, porque eu entendo a decisão, mas eu não gosto necessariamente do resultado dessa decisão. São pontos diferentes. Mas, calma, porque parece que eu não gostei da série, mas é muito pelo contrário, porque aí agora a gente vai para os pontos que eu curti da série, e que são 3. O primeiro deles é o aspecto político. Eu vi muita gente já reclamando desse ponto, mas não existe qualquer história sobre a Copa de 70 sem falar de política, sem falar sobre ditadura. Não existe o próprio título da Copa de 70 sem falar de política, sem falar de ditadura. E por mais que muitas vezes a série fuja um pouco disso, para focar no futebol ali, justificável, né? Ela também toca nesses pontos, né? Ela mostra, mesmo que, de novo, por exemplo, quando chega no Pelé, é raso. Então, tipo, a questão de como o Pelé lida com a política, eles meio que resolvem em 2 linhas de diálogo, sabe? Tipo, nossa, olha como é ingênuo, e acabou. Eles não cavam um pouco mais, sabe, em torno disso, que é um assunto que é muito interessante e que é muito importante. Porque no próprio vestiário da seleção brasileira tinham pessoas que pensavam diferente. Então, tipo, a série mostra isso, mas na hora de aprofundar isso, ela perde um pouco. Por sorte, tem o Saldanha, que aí, como eu falei, é um personagem que foge da curva. E ele acaba se tornando, mesmo que fora do campo, ele acaba se tornando um protagonista da série. A montagem da série parece que meio que numa... Eu não sei se foi isso que aconteceu, tá? Mas talvez num rolê meio tropa de elite, assim, é uma impressão que eu fiquei, sabe? Tipo, assim, parecia que o Saldanha tinha menos espaço, e aí, de repente, entendem que o Rodrigo Santoro estava fazendo com o personagem era magistral, e ele começa a ganhar mais e mais e mais espaço. Não sei, não li o roteiro, não conversei com o diretor, não tenho nada, então é só uma suposição aqui. Mas é uma suposição com um pouco de impressão que eu senti vendo a série, porque o personagem ele vai se destacando e às vezes em momentos que talvez parecia que ele não deveria estar, ele começa a estar. E o aspecto político é muito forte no personagem, porque o Saldanha, ele foi técnico, ele deixou de ser técnico, ele foi retirado do cargo, não é a CBF, se eu não me engano é CBD na época, posso estar errado com a sigla, mas ele é retirado por questões políticas e depois ele vira comentarista e ele continua falando sobre questões políticas. E ele tem um subtexto político muito forte relacionado à mulher e à ditadura, e que, ok, lá no final das contas vai cair num lugar meio clichê de o futebol é do povo e tal, mas que ainda assim fala, né? E por meio dele, por meio desse filtro, a gente entende como
os militares tentaram usar esse título para construir uma história a favor deles, né? Vou tentar simplificar dessa forma. Mas não existe história da década de 70 ali, dentro desse contexto, sem falar sobre ditadura, e a série foge em alguns momentos, mas no geral ela faz um trabalho interessante político, principalmente graças ao personagem do Rodrigo Santoro. O segundo ponto é que eu gosto que a série não foge do misticismo, não foge da fantasia. Ela é uma série realista, mas ela é uma ficção. E sendo uma ficção, ela consegue abrir espaço para essa construção mítica também, porque a gente está falando de um título de Copa do Mundo, então tem muitas histórias míticas, tem muita coisa ali que é tipo, nossa, o herói, então, e a série consegue usar isso muito a seu favor, essas construções meio fantasiosas, meio místicas. E aí vai tanto, por exemplo, pro Zagallo, que é o segundo melhor personagem da série, porque a gente já sabe que o Zagallo tem a parada com o número 13, tem um negócio com o Santos, então, tipo, a série trabalha isso, e aí é uma questão mítica e fantasiosa mais direta, né, envolvendo o personagem como filtro, mas a série ela não dá só esse espaço pro mítico, ela entende, e aí eu falei, tipo, a gente já sabe qual que é o final, então ela tem que construir grandes momentos, mesmo que a gente saiba quais são esses grandes momentos, sabe? Esse momento mesmo, já sendo uma questão sabida pelo público, ela tem que ter impacto. E aí esse aspecto mítico ajuda um pouco, porque você dá uma aura, essa é a palavra do momento, né? A gente consegue dar uma aura diferente para certas passagens, para certos personagens. Tem um momento, por exemplo, que o Pelé dá um passe pro Jairzinho porque ele escuta as pessoas na plateia falando que o Jairzinho estava livre. Tipo assim, isso obviamente não aconteceu. Nenhum jogador consegue distinguir daquela distância o que as pessoas falam. E a própria câmera deixa claro, né, que é uma jogada fantasiosa. Mas que, pô, é legal, sabe? Tipo, no resultado da jogada, e que é um gol que a gente já conhece, que a gente já viu, ou quem gosta de futebol já viu inúmeras vezes, mas que ganha um olhar mítico ali, sabe? Tipo, nossa, alguém na plateia gritou que o Jairzinho tava livre e aí o Pelé deu o passe perfeito. Então, tipo, é isso. Eu gosto que a série não abre mão disso, porque ela fala, cara, eu sou uma ficção, eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade. E aí, isso extravasa para a encenação do futebol, que é o terceiro ponto. E que eu acho que é muito importante falar, porque isso é realmente o que mais me impressionou na série, assim, disparado. Porque, como eu disse, a gente não vê tantas coisas de esporte, o documentário muitas vezes é um caminho mais fácil, porque encenar esporte não é simples. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, já falei isso em live do site, já falei isso em diversos momentos. Encenar esporte não é simples, e aí eu não tô falando só do futebol, tô falando de basquete, eu tô falando de futebol americano, tô falando de beisebol. Encenar o esporte não é tão fácil, então sempre que você vai ver um filme de esporte, por exemplo, ele é muito focado na superação, ele é muito focado no técnico, porque a encenação do esporte em si, para a tela, é muito complexa. Falando especificamente de futebol, por exemplo, sabe, Ted Lasso faz um trabalho razoável, mas, tipo assim, não, não tem a agilidade, nunca consegue chegar na realidade do futebol, porque são atores interpretando, e também porque tem câmera, sabe, tem jogo de câmera, tem uma série de coisas que não dá para imitar o jogo em si, sabe? A não ser que fosse uma câmera bem de transmissão, assim, sabe? Né, aquela câmera de transmissão televisiva mesmo. Mas, no geral, é muito difícil de imitar isso. Talvez, em futebol, quem tenha feito razoavelmente melhor foi o filme Gol, né? Um filme antológico ali dos anos 2000, clássico da Sessão da Tarde. Devo ter assistido 1 bilhão de vezes. Mas ele fazia ali uma parada de encenação interessante aos trancos e barrancos. Mas, por exemplo, quando eu falo de Ted Lasso nunca vai conseguir chegar nessa realidade porque é sempre muito mais lento do que o futebol real. E aí eu tenho que abrir um parênteses, porque o Brasil 70 vai ter esse privilégio de estar lidando com um futebol que não tem a mesma velocidade do futebol de hoje. Porque o futebol da década de 70, ele era um futebol muito mais cadenciado, muito mais lento. Não era essa correria que a gente vê hoje. E a gente tá em época de Copa. Se você ligar qualquer jogo da Copa, é correria, é uma parada de intensidade que não existia na década de 70. E aí, eles têm um pouco essa vantagem. Isso facilita essa encenação,
porém não é a resolução, tipo, não é porque é um futebol mais lento que a encenação é simples. E Brasil 70 toma ótimas decisões nessa encenação. Tem a questão da coordenação dentro do campo, sabe, de onde colocar a câmera, de como filmar, de a hora de focar na bola, a hora de não focar na bola. Por exemplo, tem um lance, e aí quando eu falo de escolhas, são escolhas que nem sempre essa câmera está no campo. Na maior parte do tempo ela está no campo, mas nem sempre ela está no campo. Às vezes ela está usando um pouco esse aspecto fantasioso que eu falei. Então tem um momento meio Matrix, que tudo se congela, sabe? O Gerson dá o passe perfeito. Então, tipo, é um truque, sabe? Ao invés de você simplesmente botar um jogador para dar um passe que ele não vai conseguir dar, porque ele não tem nenhum ator no mundo que vai conseguir imitar o passe que o Gerson dava. Você brinca com a câmera, você encontra uma forma de fazer isso usando esse aspecto fantasioso. Então o tempo congela, o passe sai perfeito. Então tem. Aí agora é outra que veio aqui. Dá oi pra galera. Dá oi pra galera, Tirelinha. Dá oi. Dá oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Então eles fazem boas escolhas. Tem um lance, por exemplo, que é um grande lance de drible, que se eu não me engano é o Jairzinho, que ele dribla 2, 3 e faz o gol. Que, pô, você encenar drible é super difícil. E aí, o que eles fazem? Eles jogam a câmera pra plateia. Então, tipo, é como se a plateia estivesse vendo isso de longe. É como uma câmera televisiva, que facilita. Então, você mostra esse gol ontológico, mas você mostra esse gol ontológico de outro jeito. Então, são boas escolhas. Mas até mesmo quando é a câmera ali no campo acompanhando os jogadores, também é um trabalho muito interessante. Então, tipo, eu fiquei muito impressionado com o que a série conseguiu fazer em termos de encenação de esporte, em termos de mostrar a bola rolando, porque tem longas passagens de futebol, sabe? A série, de novo, Saldanha é um personagem importante, ele tá fora do campo, então várias vezes a gente vai ver narrador, que é o Adnet, que também é um bom personagem, não é um personagem profundo, ele tá ali só pra ser o apoio de voz mesmo. Mas vários momentos a câmera vai para eles, ou a câmera vai para o Zagallo, mas tem longas passagens de futebol. Tem realmente muitas sequências de futebol e que usam essa encenação de forma muito interessante e que ganha muito para a série. Então, tipo, se a série tem um pouco desse aspecto raso nos personagens, ela ganha muito na construção do... Ô, bonitinha? Bonitinha? Dá licença, Esther. A série ganha muito na construção desse ambiente político, na construção desse contexto mítico em torno de uma vitória antológica para a seleção brasileira e principalmente na construção em campo, no futebol jogado. São pontos que, para mim, fazem a série decolar muito. Sabe, se ela soa cansativa por causa dessa pouca profundidade e são episódios longos, quando ela vai pro futebol, cara, é tipo 40 minutos que passam voando, porque cara, a série ganha em dinâmica de uma forma que é muito impressionante. Então, eu gostei muito de Brasil 70, Saga do Tri. É uma série que, em termos de formato, não tô lembrando tanto assim de outra, e eu gostei muito do que eu vi, sabe? É uma ótima série para quem quer uma escolha bem no clima de Copa mesmo, sabe? Então, fica aí essa dica. É isso. Até a próxima. A nota. A nota é uma nota 4. 4, 5. Acho que 4, 5 é uma nota justa. É uma boa pedida na Netflix. Uma boa série brasileira e uma boa pedida para quem quer entrar no clima de Copa sem necessariamente ficar assistindo o jogo. Sabe? Talvez você não quer assistir o jogo, então tem aí Brasil 70, a saga do Tri.